testificado por Deus. Todos acharam? Vemos com a guia de Deus. Ele mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe impor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor que repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou-lhe aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esse vestido sujo. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse: eu ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Deu vestido ao anjo do Senhor que estava ali. E o anjo do Senhor prostrou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares no meu caminho, e se obedeceres a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardará os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens contentosos. Eis que eu farei vir os meus servos de renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Temos uma palavra que ela é até bastante conhecida a respeito desse sumo sacerdote Josué. Vimos que o adversário empunhava para acusar ele de algumas coisas, de alguns feitos. E na leitura nós vemos que fala das vestes dele estava suja. Glória ao nome santo do Senhor. Se nós pegar durante o dia, nós trabalhamos num serviço pesado, um serviço bruto, quando estiver terminando a jornada do nosso trabalho, as nossas vestes vai estar bastante suadas, às vezes uns com tinta, outros com graxa, outros com cimento, e assim por diante, outros com o próprio pó da terra, outros com a lama, outros até com os calçados cheios de barro. A hora que ele termina o dia, ele não veja a hora de chegar em casa e tomar um banho e tirar aquelas vestes que está tudo suja, tudo suada. E consigo mesmo fala assim: não vejo a hora de chegar em casa e tomar um banho para que o peso desse dia saia do meu corpo, porque o dia foi pesado, foi cansativo, um dia suado. Não suporto o meu próprio cheiro. Às vezes acontece assim, aquele que trabalha no pesado, ele viu o próprio suor dele e fala: hoje eu trabalhei bastante, né? As vestes sujou bastante. É uma veste carnal, nós estamos dizendo. E aqui o Senhor falou da veste espiritual do homem. Irmão, se nós pegar condições nossas humanas, nós pegar a nossa mente e parar diante do Senhor e perguntar para o Senhor mesmo: Senhor, durante o tempo que eu te sirvo, durante o tempo que eu congrego, Senhor, durante o tempo que eu venho ouvindo as tuas palavras, durante o tempo que o Senhor vem fazendo coisas na minha vida, Senhor, que ainda não era nem merecedor, durante o tempo, desde quando o Senhor me chamou das águas do santo batismo, Senhor, durante esse tempo todo, Senhor, as minhas vestes não se encontram limpas diante do Senhor. Bom nome santo do Senhor. Ela precisa de um sabão do lavandeiro.
Irmãos, diz uma parte das Escrituras, se nós dizer que nós não erramos ou não pecamos, nós somos mentirosos. Se nós dizer que nós não somos fracos, nós mentimos para o Senhor. Se nós bater no nosso peito e dizer a nós que jamais nós vamos cair na cilada do adversário, nós corremos um risco muito grande. Porque só a misericórdia do nosso Deus para sustentar nós de pé. Imagina um homem sendo acusado pelo adversário. Imagina nós, irmãos. Na hora que nós abrimos o nosso olho na parte da manhã, e a primeira coisa que vem na nossa mente é o adversário acusando nós. Acusando porque fez isso, acusando porque fez aquilo, acusando porque falou aquilo lá, acusando porque deixou de fazer isso, acusando porque deixou de fazer aquilo, acusando porque é ingrato, acusando porque é insatisfeito. Quantas coisas, se Deus deixar, Ele tem para acusar a nossa alma. Glória ao nome santo do Senhor. Quantas coisas, se Deus permitir, Ele tem para dizer para nós que ainda, mesmo nós descendo nas águas do santo batismo, dizendo a palavra que nós morreu o velho homem, nasceu novo em Cristo, se Deus permitir que Ele fosse acusar a nossa alma e a nossa situação perto do Senhor, aí sim a angústia ia tomar o nosso coração. Aí sim o desespero ia tomar a nossa alma. Irmãos, o apóstolo Paulo deixou escrito assim: Senhor, por mais que ainda eu tento fazer o bem, ainda a minha carne propícia para o mal. Por mais que ele tentava fazer o que era certo, ainda a carne dele fazia o que era mal. Irmão, se nós fosse olhar um para o outro, enxergar o que cada irmão faz de mal, ou cada irmã faz de mal, se nós fosse olhar um para o outro e ver os pensamentos de cada um, nós mesmos ia ter medo um do outro. Nós mesmos ia falar assim: eu não acredito que ainda nós conseguimos entrar dentro do templo do Senhor, ainda louvar o Senhor e ainda dizer, sou filho de Deus. Se nós fosse enxergar, irmãos, mas a misericórdia do nosso Deus nem deixa nós enxergar. E se alguém de nós estiver enxergando o erro do nosso irmão, a fraqueza do nosso irmão, irmãos, é o caminho da palavra. Se nós enxergar a fraqueza um do outro, nós está fazendo como o próprio adversário fez com Josué. Começou a acusar Josué pelas fraquezas dele, pelas vestes dele. Glória ao nome santo do Senhor. Nós temos que dar glória a Deus, porque quando o adversário começou a acusar ele, o Senhor falou: peraí, opa, esse é um tição tirado do fogo, isso aí é um escolhido meu, isso aí o meu filho morreu por ele no madeiro da cruz, deu o próprio sangue, deu a própria vida pelo perdão dos pecados dele. Não, parou, você não vai acusar ele não. Eis que eu já estou mandando um anjo para defender o meu servo. É o caminho da palavra, irmãos. Se assim os irmãos foram acusados pelo adversário, ou por alguém, ou por membro da igreja, eis que dentro dessa palavra o Senhor já enviou o anjo para defender o irmão ou a irmã. Irmão, se Deus manda um anjo para trocar nossas vestes, dá o nome santo do Senhor. Se Ele troca nossas vestes espiritual, estamos fracos mesmo. Não fala uma parte que o Senhor ia enviar o sabão do lavandeiro para lavar nós? Estamos cheios de defeitos. Se nós for analisar as nossas fraquezas, a nossa mente, o nosso pensamento, realmente nós fazíamos o que estava escrito. Nós arrancaria o nosso olho, nós cortaria a nossa mão, para que nós não enxergássemos o pecado, ou para que a nossa mão não tocasse no pecado. Isso além, dizendo só do adultério, quantos pecados tem? Quantos olares que ainda acaba sendo pior do que o adultério, se for analisar? Glória ao nome santo do Senhor. Se nós desejar mal para alguém, não é um pecado? Se eu desejar mal para o irmão da Arlã, como que eu sou um servo de Deus? Se o irmão da Arlã não estiver bem, e eu ficar feliz, como que eu sou um servo de Deus? Se alguém dentro da igreja estiver mal, ou assim, está parado no caminho, e ainda eu sentir alegria, como que eu sou um servo de Deus? Se o parado voltou a congregar, irmãos, entrar pelo corredor da igreja, mesmo que assim ele fez alguma coisa que ainda nós sabemos, se incomodar dentro de nós, como que nós é servo de Cristo? Como que nós temos Ele no coração? Como que nós podemos falar, sou filho do Senhor, sou filho de Deus? Que jeito que nós falamos? Nós não temos condições se esse sentimento estiver em nós. Essa palavra ela vem para poder, o próprio anjo,
trocar nossas vestes. Eu preciso que o anjo troque minhas vestes. Eu preciso.